Vamos falar agora do Gabigol, já que a gente estava no assunto Flamengo, porque o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, se manifestou sobre a possibilidade de transferência do Gabigol. Afinal, vai ao racha. Fica ou não fica no Flamengo o Gabigol? Ele disse o seguinte, abre aspas, nós temos aqui a arte na tela para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News, abre aspas para Rodolfo Landim. Teve uma pequena lesão, por isso que não jogou ele e o Wesley, mas já deve estar perfeitamente disponível. É jogador do Flamengo até o fim do ano. Eu sou o presidente do Flamengo. Ele não vai sair do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila, fecha aspas, a declaração de Rodolfo Landim, logo após Flamengo 3, Madureira 0. E o Rodolfo Landim ainda disse o seguinte, ó, gente, calma, a janela fecha no dia 7. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais. Nós temos que ficar de olho, falando aí sobre o planejamento, também contratações. Mauro César, tá aí um posicionamento do presidente do Flamengo garantindo que o Gabigol não vai sair do Flamengo. Mauro César. Vai sair até o final do ano, provavelmente, né? Mas depois, do ano que vem, ninguém sabe o que vai acontecer. Inclusive, ele não será mais o presidente a partir de janeiro, né? Ele sai da presidência no final do ano. E a grande questão é a renovação de contrato, que não está sendo mais negociada, está parada. O Gabriel é um reserva, é um jogador muito caro para ser um reserva. E é possível que não renove o contrato, ou que o Flamengo não ofereça a ele as condições que foram inicialmente esboçadas nas conversas que ocorreram no ano passado e que foram congeladas, pararam justamente no presidente. Mas hoje ele é um reserva, né? O Gabriel é um reserva e vai depender do que ele vai conseguir apresentar no decorrer da temporada. Se ele voltar a jogar bem e estiver pedindo passagem para conseguir um lugar no time, ele se valoriza e negocia um contrato muito bom. Caso continue assim, eu acho que não tem muito sentido você renovar o contrato com aumento, contrato longo, 4 anos, para um jogador que está numa fase ruim há muito tempo e é um mistério, né? O que acontece com ele? Eu acho que ninguém consegue dar uma explicação definitiva sobre o porquê de uma queda tão acentuada de rendimento. Ele está jogando muito mal há muito tempo. Quando entra em campo, praticamente nada acontece, nada de diferente acontece. Eu acho que os próximos meses é que vão dizer, que vão apontar em alguma direção. E não sei também, tirando uma loucura aí como tem o Corinthians, tudo é possível, né? Mas quem pagaria hoje um salário tão alto como esse que ele tem, e se especulava que ele estaria disposto a ganhar mais ainda, né, na renovação de contrato, quem pagaria por essa versão atual do Gabigol? Quem vai pagar? Só se for uma coisa, pelo prazer de tirar um jogador do Flamengo. Sim, mas você assume um compromisso, de repente, de 4 anos pagando um salário altíssimo. Por esse Gabigol, ele vai voltar a jogar tão bem? Será? É um risco também, né? Para qualquer um que eventualmente se atreva, digamos assim, a fazer esse investimento. Eu, pessoalmente, não renovaria nessas condições de jeito nenhum. De jeito nenhum. Do jeito que ele está, 4 anos e tudo mais, talvez se lá um contrato mais curto, 1 ano, pode ser pela sua história no clube, olha, você não está bem, não tem como... Por exemplo, ele vai deixar o seu presidente. Teria até um argumento razoável, olha, eu não posso renovar seu contrato por 4 anos, eu vou deixar a presidência. Eu posso deixar todo o mandato do outro presidente e mais um pouco, que são 3 anos, né? Sim. Com um jogador que custa caro como você na fase que você está. Você está numa fase ruim há muito tempo. Essa conversa é uma conversa profissional, você pode dificuldade de tê-la, né? Então a nossa proposta é 1 ano de contrato, que mantém até os ganhos dele, como está e tal. É caro, mas ele tem uma história no clube e tal, tudo bem. Mas 1 ano de contrato, para você poder se recuperar. Aí se você estiver bem, né, você vai fazer um contrato melhor com o próximo presidente para os outros 3 anos, ou 4 anos, ou então algum clube pode se interessar por você. Do jeito que está, né? Aí ele pode chegar e falar, não, eu não quero, porque eu já tenho sondagens e tudo, prefiro ficar aqui livre do mercado. É um direito que ele tem de fazer o que achar mais conveniente. A grande questão do Gabriel é essa. Quem pode, tirando quem é fã incondicional e fala por falar, né? Porque assim, o torcedor, não, tem que renovar, o Gabigol é ídolo, tudo bem. Para o torcedor é fácil falar, mas o dirigente tem que tomar uma decisão. E se o cara continuar sendo reserva? 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ficar pagando um dinheirão para um cara que é reserva? É difícil a decisão, não é simples, não. Bruno Prado, Flávio, sobre esse assunto, o Corinthians já mostrou interesse no Gabigol, mas, sei lá, fico pensando, o Palmeiras pode ter esse prazer aí de tirar um jogador do Flamengo. O Mauro falou, quem vai pagar o Gabigol? O Corinthians não, ele pode até contratar, mas pagar não vai pagar, não. É porque é uma metodologia diferente, né? Pagar não, mas pode contratar, ué, de repente, por que não, né?
uma mais, uma menos. Como o Igor Coronado, segundo o próprio clube, custa cerca de 2 milhões mensais, Pois é. Eu não acho que seria nenhum absurdo o Corinthians contratar. Contratar, sim, pagar já é outra Pode coisa. acontecer. Então, essa que é a questão. Agora, também tem outra questão, né? Você vai trabalhar no Corinthians, você sabe que talvez você não receba em dia, você não vai ter um time tão forte. O Corinthians não tem condição de montar um time forte como o Flamengo tem hoje, ou como o Palmeiras tem hoje. Não tem condição, essa que é a verdade. Não tem a menor condição. Então, você vai trabalhar numa outra realidade. Tudo isso ele tem que fazer a escolha. Caso tenha essa proposta de fato, né? Caso a proposta aconteça. Que eu acho até que pode acontecer. Porque aí seria aquela coisa, os dirigentes do Corinthians têm a cabeça muito dos anos 70, né? Então aquela coisa assim, não, impacto, vamos trazer um jogador de impacto. Isso não adianta nada, tem impacto numa semana. Depois, se o cara não jogar nada, o impacto é o quê? Pô, estão pagando um dinheirão, o cara não faz gol, não joga. E o caso do Gabriel é um caso, de fato, muito misterioso. Ele tem 27 anos e ele parece um jogador que está com 37. Ele entra em campo, não acontece nada, gente, nada. Não tem uma jogada, não faz um gol, não tem nada. Não sei o que ocorre, sinceramente não sei. E ele está mais empenhado, está se esforçando, está treinando, você percebe que parece mais melhor fisicamente, mas, enfim. Há um estudo, Pedro, até o Bruno tem até exemplos, né? De que hoje o jogador começa a carreira muito mais cedo, né? Ele é exigido mais cedo. O Hendrick já tem uma cobrança de profissional há bastante tempo e tem só 17 anos. Então o cara começa muito antes a ser mais exigido. E também ele fica com o saco cheio mais cedo. Sabe, chega num limite mental muito rapidamente, aí larga. E vários jogadores do futebol brasileiro têm acontecido esse fenômeno. Do futebol mundial, na verdade, né? Exceções são Messi e Cristiano Ronaldo, que são ETs, mas o Bruno tem até alguns exemplos, né? Interessantes. Hazard, Pogba, que pegou agora 4 anos de suspensão. Tem alguns jogadores que estão ali na faixa dos 30 que começa a ter uma queda de desempenho, né? Os brasileiros, né? O Ronaldinho, Kaká, todos eles disputaram a sua última Copa na faixa dos 30, às vezes até um pouco menos que 30, 28 anos. Ronaldinho, Kaká, Adriano, esses caras disputaram suas últimas, Ronaldinho Gaúcho, né, já citei, essas últimas Copas do Mundo próximo dos 30, né, e o Gaúcho até menos, o Adriano também menos de 30. Então, pode sim uma queda, pode acontecer uma queda não só da parte física, mas às vezes da parte mental, e não é que o cara não quer mais trabalhar, às vezes assim, ele não consegue mais ter o mesmo foco, a mesma dedicação quase que integral. Às vezes o Hazard deu uma entrevista sobre isso, né? Que ele falava, quando eu estava de folga eu gostava de sair, tomar alguma coisa com meus amigos, beber alguma coisa, e o jogador e o Cristiano e o Messi acabam sendo exemplos de longevidade, e principalmente o Cristiano é aquele cara que vive para isso, né? Vive o tempo inteiro naquilo. Claro que é um profissional do futebol, mas nem todos conseguem assim, ter a mente totalmente o tempo inteiro focado. Não é que o cara não está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele, mas às vezes não consegue se concentrar como antes, não consegue se cuidar como antes, dá uma relaxada quando tem um momento para isso. O Bruni deu uma entrevista comemorando a contusão longa que ele teve. Ele pôde ter um tempo. Né? Fazia tempo que eu não conversava com a minha família, com os meus filhos. Ele até, de uma certa forma, comemorou essa contusão, foi o tempo dele respirar com a família. Então o cara começa muito cedo, é exigido muito cedo, de repente para antes do normal, né, de render. E o Gabigol até um cara que eu tinha uma dúvida, eu comentava sobre isso ano passado, que foi um ano muito ruim. Aí, acho que esse ano de 24 é um ano importante para entender se 23 foi uma exceção, que aí pode ter a ver, ele chegou a falar numa dessas entrevistas que ele deu em podcast, que ele teve um problema muscular, podia ser por isso, podia ser porque o time não andou bem, podia ser por relacionamento, enfim, ou perdeu a confiança, assim, um ano ruim, às vezes tem um ano ruim. Mas se ele faz um 24 ruim também, aí já é um outro sinal. E por enquanto, é um começo ainda, é um 24 ruim dele, né? Se ele tiver um segundo ano com um desempenho bem abaixo, aí já pode ser uma outra coisa, assim, uma queda que não é necessariamente física, porque ele tem 27 anos, mas pode ser um pouco nessa parte mental mesmo, e aí é uma situação um pouco mais complicada, né? É um jogador que tem um contrato de um ano, hoje não tem como o Flamengo fazer assim uma proposta de um salário de uma superestrela, não tem como fazer isso, pelo desempenho, como o Mauro falou, ele é um reserva hoje, né? Como é que você vai fazer uma proposta, por mais que ele tenha uma história no clube, seja um jogador que, independente do que vai acontecer, já está na história do clube como um grande ídolo, mas uma coisa é a parte emocional, e isso acho que ninguém vai tirar do Gabigol. Outra coisa agora uma questão mais pragmática. Como é que eu vou fazer uma proposta para um cara
que pelo segundo ano não está bem, tomara que ele ainda se recupere esse ano, de uma proposta como uma superestrela, que no ano passado ele não foi, esse ano não está sendo. Então é uma situação difícil mesmo. Talvez se ele não repetir esse ano, se eu tivesse ali tendo que tomar uma decisão, talvez eu fizesse uma proposta a ele não nesses valores, uma proposta mais baixa, e dele aceitar ou não. Mas é uma situação muito difícil mesmo, porque é um ídolo, então as pessoas não vão ficar indiferentes a isso, e ao mesmo tempo não tem como hoje você oferecer para ele um contrato de uma superestrela, porque já há algum tempo ele não tem sido essa superestrela. Assim, a gente olha para o mercado, tem o Corinthians, como a gente citou, tem o Palmeiras, que por um lado pode ter esse prazer aí de tirar um atleta do Flamengo, como quase aconteceu no caso do Bruno Henrique, né, de ter essa demonstração de força, pode acontecer, mas eu também já vi o Palmeiras desistir de jogadores como o Gabigol. O Hulk, eu acho que é o exemplo mais claro, né? O Palmeiras recuou nas tratativas com o Hulk, aí depois até falaram aí que o Abel Ferreira não gosta de jogadores badalados assim no vestiário, para não influenciar no dia a dia. Tem isso também, né? Tem isso. O Gabigol já enfrentou o Palmeiras várias vezes, em finais. Estão sempre disputando títulos, os dois, Palmeiras e Flamengo. Aí, de repente, chega o Gabigol no vestiário do Palmeiras. Será que não afeta aí? Deve afetar alguma coisa. Claro que ele é um ótimo jogador, mas realmente eu não vejo como um perfil que o Abel curte, assim. Posso estar errado, eu nunca conversei com o Abel na minha vida, mas pelos jogadores que ele contrata, pela maneira como ele joga, eu tenho dúvida se é um perfil que ele gostaria. Tenho muita dúvida. O Pedro, que também ficou na mira do Palmeiras aí, enfim, tem um perfil mais administrável, talvez no dia a dia, mais fácil de você conseguir, né, conduzir um dia a dia do Pedro. Agora o Gabigol é um cara mais complicado, mais difícil para você conduzir. E há o fator Leila, né, Pedro? A Leila, ela não é de se empolgar muito, enfiar um monte de dinheiro em jogador. Ela tem muita parcimônia nesse tipo de coisa, que eu acho um acerto. Ela tem as dívidas do clube sob extremo controle. E outra coisa, Mauro lembrou aquela coisa dos anos 70, né, que você contratava jogador e dizia, não, pode deixar que a torcida paga e tal, não sei o quê. Hoje, não tem nem espaço para isso, porque os estádios dos grandes times, depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles já estão lotados. Não tem como você fazer mais. Você pode aumentar o ingresso, 10%, 15%, mas assim, uma choradeira quando aumenta. Mas você não vai tirar muito mais que isso. Os estádios já estão lotados. Antes, quando você contratava, você lotava o estádio. O estádio não era tão lotado assim. Tem essas histórias de, Morumbi, 120, tinha, mas era de vez em quando. Não era toda hora que tinha estádio lotado. O Santos jogava com o estádio vazio. A maior parte dos jogos do Pelé na Vila tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Aí você contratava um jogador fora de série, um jogador que mexesse com o moral de todo mundo, aí você enchia o estádio e você recuperava parte do dinheiro. Hoje não tem esse movimento mais. Hoje os estádios estão lotados. Venda de camisa, com o poder aquisitivo do brasileiro, você lança uma camisa 300, 400 reais, 500 reais, será que vai ter essa venda toda para você bancar a compra do jogador? Então, sabe, eu acho que muda o valor dos direitos de televisão, se você tiver um jogador desse tipo no seu time. Sabe, são perguntas que têm que ser colocadas. Onde esse cara vai trazer realmente o retorno financeiro? A não ser que não, vou fazer isso para ganhar títulos, para tentar. Aí é outra coisa. Mas no primeiro momento não tem nem de onde você tirar esse dinheiro a mais para trazer esse jogador. A gente está falando aqui esportivamente falando, Mauro, mas fora de campo o Gabigol traz muito retorno para o Flamengo. A gente acompanha agora esse início de temporada, o Flamengo nos Estados Unidos, o Flamengo foi jogar também em Belém do Pará, em outras localidades e, cara, todo mundo queria ver o Gabigol, todo mundo queria ter essa oportunidade de acompanhar de pertinho o Gabigol com a camisa do Flamengo, Mauro. Mas assim, à medida que o tempo passa, se ele não volta a jogar bem, né, essa idolatria ela vai diminuindo, essa expectativa ela vai ficando cada vez menor, a curiosidade também vai caindo. Tudo passa pelo campo, né? Ele tem que ser um jogador importante, decisivo como ele foi. Porque o Gabriel, ele assim, não foi só porque ele fez gol em final de Libertadores, não, ele fez bem mais que isso. Ele foi muito bem no Brasileiro de 2019, no Brasileiro de 2020, ele foi muito, muito bem com o Rogério Ceni. Ele foi muito bem na temporada da Libertadores jogando com o Pedro 2022. Ele teve ótimas temporadas, ele foi bem mesmo, não só fazendo gols, mas participando das jogadas, dando assistências. Só que desde o ano passado para cá, ele não está conseguindo jogar bem. E esse ano ele parece até mais disposto a recuperar essa condição, só que não está acontecendo. E aí fica essa dúvida. Vai voltar a jogar bem? O que está acontecendo? Qual a dificuldade?
Eu acho que talvez, sei lá, pelas declarações dele, né, só com base no que ele fala quando ele dá uma entrevista, eu acho que ele tem uma dificuldade com relação a uma autocrítica técnica mesmo, sobre o que está acontecendo com ele. Às vezes ele fala, em algumas entrevistas que deu nos últimos tempos, como se estivesse tudo bem. Não está bem. Ele não joga bem há muito tempo. Ficou aí meses sem fazer um gol, perdeu pênaltis aí durante o ano, perdeu 4 pênaltis, coisa que ele não acontecia, não perdia pênalti nenhum. Então é realmente um momento meio delicado, né? E essa popularidade que ele tem, ela está ligada aos seus feitos em campo também, principalmente a isso, né? Se ele para de fazer bonito dentro do campo, a fila anda, outros ocupam esse mesmo espaço, né? Embora ele tenha um carisma todo especial, por conta do perfil dele, personagem extrovertido e tal, aquela comemoração, a garotada gosta muito, mas isso não vai manter. O que mantém é a eficiência em campo, até porque é um jogador muito caro, né? Tem isso, né? Mantém ele na reserva aí, a garotada gosta dele, tá bom, pô, faz a conta quanto ele vai custar em 4 anos. É muito dinheiro, essa é a questão. Merece? Se está jogando bem, merece. Eu acho que salário não tem teto. Salário, você pode pagar o que for. Se está dentro da realidade de quem está contratando, né? Tudo bem, desde que esse profissional dê o retorno. Isso vale para jogador de futebol, vale para cantor, vale para ator de cinema. O cara faz um filme e ganha um cachê de zilhões de dólares. Ele traz bilheteria, o nome dele lá no cartaz do filme atrai o público. Então, os caras não estão jogando dinheiro fora, né? É a mesma coisa do jogador, mas ele tem que estar bem. E ele já há muito tempo está mal. E o que me deixa, assim, com a pulga atrás da orelha é vê-lo em campo e ver que não está acontecendo nada. Nada. As atuações são fracas. Assim, é um mistério para mim. Queria entender o que acontece. E quando eu falo falta de autocrítica técnica, é entender também, aí eu acho que isso é uma constatação também, que às vezes o jogador precisa mudar um pouco a forma de jogar, precisa incorporar alguns outros elementos ao seu jogo, tem que mudar um pouco a sua postura, descobrir outros caminhos na hora de finalizar, como ele se movimenta, o que ele faz em campo, né? O que precisa mudar. Não é possível que até hoje o Gabriel seja um jogador que não chuta com o pé direito, gente. Não é que ele chuta mal, ele não chuta com o pé direito, ele evita chutar com o pé direito. Não dá. Qual a dificuldade? Ontem o Tite falou até uma coisa importante sobre os pênaltis, né? Na coletiva ele foi perguntado, o Flamengo perdeu o pênalti com o Gabigol e com o Pedro nesse campeonato. E aí ele falou que estão treinando com os dois e com outros batedores e treinando diferentes maneiras de bater o pênalti. Aí isso vale principalmente para o Gabriel, porque os goleiros já sabem mais ou menos como é que ele bate. Então, para ele bater de forma diferente, ou seja, bater forte, cruzado, no alto, embaixo, colocado, com violência, enfim. E ele já bateu também de outras maneiras, sabe fazer isso. Então o Tite parece que já está preocupado com isso. Eu acho que não só nos pênaltis, mas na maneira como finaliza, o comportamento em campo, às vezes o cara tem que se reinventar, né? Buscar outras maneiras de se comportar em campo para poder, com isso, ganhar espaço. E o Tite conseguiu, nesse curto espaço de tempo, me parece, colocar também em ação uma coisa que ele vinha falando, que é estimular a disputa por posições. Ontem o primeiro gol do Flamengo foi do Arrascaeta, e foi uma assistência do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique comemorou horrores. Por quê? Ele sabe que precisa ter um papel decisivo nos jogos para poder brigar pela posição com o Cebolinha. Ou seja lá com quem for. Luiz Araújo. Para ele entrar no time, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele faz o passe com a cabeça, o Arrasca faz o gol, e o Bruno Henrique comemorou como se fosse o gol dele. Você percebe, o cara sabe, pô, deu uma assistência. Eu tenho que aparecer bem aqui. Se eu apareço bem aqui, e assim, uma assistência no jogo aéreo, que é uma opção que ele dá, né? A mais, que o Cebolinha não tem, nem o Luiz Araújo. Então você vê que o jogador, ontem o Vinha jogou bem, o Ayrton Lucas já estava jogando melhor. Coincidência, né? Chegou um outro cara, o cara começa a jogar melhor. Aí é convocado. Por que será? É óbvio que a sombra incomoda e o Tite tem colocado isso, né? Disputa por posição. A zaga agora vai ter Léo Pereira, Léo Ortiz, o Fabrício, que ontem sofreu até uma fratura no nariz, né? E o Davi Luiz, além do menino lá da base, o Cleiton. Esses 4 vão brigar por posição. Quer dizer, é uma briga tremenda ali, é uma disputa bem feroz. O Alan, quando entrar em forma, vai ter que brigar a posição com o Pulga para poder jogar. O jogador custou 9 milhões de euros. Então você tem ali muita gente ali para brigar a posição. Isso é saudável, isso é bom, manter todo mundo motivado e não naquela acomodação que nós vimos no ano passado em alguns momentos. O Gabriel tem que ter essa motivação também, né? E aí ele vai ter que, talvez, encontrar novas maneiras de se comportar em campo.